Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a despedida de Dudu do Palmeiras está marcado na história, não tem jeito. Vamos falar sobre isso? Antes, like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também você vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link que está nesse primeiro comentário, baixa o app do SofaScore, um aplicativo que te oferece todo tipo de estatística sobre futebol, até de outros esportes, acompanhamento de jogos e classificação em tempo real. Saiu o gol no jogo, já muda a classificação, já muda tudo. Tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para usar o SofaScore, nem para baixar. Não tem pegadinha, é de graça, é o aplicativo que eu uso no meu trabalho. É um aplicativo também que me ajuda a me preparar para os jogos. Vou mostrar aqui, inclusive, o especial que o SofaScore preparou sobre o Dudu no Palmeiras nesse vídeo. Vamos lá, estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado, estou em Manaus, vou conhecer a capital do Amazonas pela primeira vez, vai ser rapidinho, porque eu vim aqui para o 7º simpósio de jornalismo esportivo na Amazônia, mas dá tempo de parar aqui antes do simpósio começar para falar de um assunto obrigatório, que é a saída do Dudu do Palmeiras. Sem dúvida nenhuma, a gente está falando de um dos grandes da história do clube, a gente está falando de um jogador que pode perfeitamente estar no Palmeiras ideal de todos os tempos. Ah, mas isso é um absurdo, o Dudu não joga nesse nível, ou então ao contrário, você falou que pode estar, que absurdo, é claro que ele está. Gente, vamos aprender um pouquinho a respeitar a opinião do outro sobre futebol. Futebol não tem gabarito, não tem coisa certa. Uns acham que ele pode estar, outros eu acho que outros podem achar que ele não está. Mas o importante é, o que o Dudu fez com a camisa do Palmeiras o habilita a estar nesse debate. Aí se vai estar na seleção do Palmeiras ideal de todos os tempos ou não, aí é questão de gosto, é questão de opinião, é questão de defender, de argumentar. Então, o fato é, o Dudu se colocou na condição de estar nesse debate. E aí é um jogador histórico para o time do Palmeiras, dentro e fora do campo. Porque se a gente começar a falar do Dudu no Palmeiras, a gente obrigatoriamente tem que falar que a chegada do Dudu no Palmeiras mudou a história do Palmeiras, mesmo que ele não tivesse jogado nada. Por quê? Porque o chapéu que o Palmeiras deu no Corinthians e no São Paulo, chapéu na linguagem futebolística, é aquele jogador que está encaminhado para ir para um clube, e aí você vai lá, atravessa a negociação e muda o destino do jogador e dá o famoso chapéu. As pessoas precisam entender, colocar em perspectiva. Hoje é mole falar que o Palmeiras hoje é uma potência, que hoje o Palmeiras está muito bem organizado, que hoje o Palmeiras está todo muito bem ajustado, é um time com uma receita na casa de bilhão, é um time que está sempre brigando pelos títulos desde 2015, mas você falar isso com um cenário fim de ano de 14, início de 15, é você precisar entender qual era o panorama naquela época. E o panorama naquela época era um Palmeiras que tinha caído em 2012, subido em 2013, se salvado do rebaixamento em 2014 na última rodada, e depois do jogo do Palmeiras ter terminado, o Palmeiras empata com o Atlético Paranaense no Allianz Parque, e o Palmeiras fica dependendo do Vitória não vencer o Santos no Barradão para o Palmeiras continuar na primeira divisão. Acaba acontecendo, né? O jogo estava 0-0, na reta final o Thiago Ribeiro fez 1-0 para o Santos, e aí o Palmeiras não caiu. Esse era o cenário do Palmeiras em 2014. Era um Palmeiras que raramente, ou não atraía, para ser mais enfático, não atraía grandes jogadores. Era o Palmeiras que já tinha desenhado um projeto de futebol para ser vencedor de novo, mas ele precisava de uma marca, ele precisava de um recibo de que esse projeto era factível. E o recibo desse projeto, o recibo que o Palmeiras voltaria a brigar por tudo, ou que o Palmeiras voltaria a ser um clube de relevante no futebol brasileiro, ou que voltaria a ser um time do tamanho que ele historicamente sempre teve, ela vem exatamente com a contratação do Dudu e com um chapéu e com um simbolismo muito grande. Era o Palmeiras tirando um jogador de uma dupla de rivais históricos
e de uma dupla que naquele momento estava melhor do que o próprio Palmeiras, que é o caso do Corinthians e o caso do São Paulo. Então esse chapéu, ele mudou a história do Palmeiras. O Dudu, a chegada do Dudu mudou a história do Palmeiras, porque a chegada do Dudu mostrou para todo mundo, olha, nós estamos de volta ao game. E isso foi muito importante para a história do Palmeiras. Dentro do campo, não tem muito o que a gente falar, né? Aqui estão os números do especial que o SofaScore preparou sobre o Dudu, né? Então tá lá, ó. 452 jogos pelo Palmeiras, 88 gols, 97 assistências, logicamente 185 participações em gol, 943 passes decisivos, 737 dribles certos, 1.320 faltas sofridas. É o jogador com mais título na história do Palmeiras, ao lado da Ademir da Guia e mais 5 jogadores. Jogador com mais partidas pelo Palmeiras no século XXI. Jogador com mais assistências e mais participações em gols no Palmeiras no século. Jogador com mais jogos, mais vitórias e mais assistências na história do Allianz Parque, que foi inaugurado exatamente em 2014. Jogador com mais vitórias, jogos, vitórias, assistências no pontos corridos pelo Palmeiras. E aqui estão as participações em gol, né? Dudu em primeiro, Rafael Veiga, Rony, Gustavo Scarpa e William Bigode. E aqui os 12 títulos que transformam o Dudu, empatado com um montão de gente, entre eles o gênio Ademir da Guia, 4 Brasileirões, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e 3 campeonatos paulistas. Então o sucesso do Dudu não precisa a gente perder tempo do vídeo falando sobre isso. O Dudu, para mim, tem 2 marcas aí. A primeira, ele entregava o que o Palmeiras precisava. Se o Palmeiras precisava de um atacante para fazer gol, ele fazia. Se o Palmeiras precisasse de um atacante para dar assistência, ele fazia. Se o Palmeiras precisasse de um atacante para abrir espaço, ele abria. Se o Palmeiras precisava de um jogador para marcar alto na saída de bola, ele fazia. Se o Palmeiras precisasse de um jogador para a direita, para a esquerda, por dentro, ele jogava. Se o Palmeiras precisava de alguém para dar carrinho, para arrumar um tumulto, ele arrumava. Então, assim, ele era um jogador que fazia o que o Palmeiras precisava. E isso, para um jogador, para um treinador, é algo de valor inestimável. E algo que faz o jogador virar um ídolo automático, né? O Dudu é o personagem do título da Copa do Brasil de 15, uma Copa do Brasil importantíssima, importantíssima. Ele é o personagem ali, joga muito na final e tudo. Até ali muita gente dizendo que ele era um jogador que não decidia nada e tudo, ele decide o segundo jogo lá contra o Santos. O Dudu estava na conversa para ser o melhor jogador do Brasileiro de 16, poderia perfeitamente ter sido ele, pelo que ele jogou. Foi o melhor jogador do Brasileiro de 18. Depois, na Libertadores de 20, ele joga a primeira fase, depois sai. Na Libertadores de 21, ele faz um dos gols mais importantes da história do Palmeiras, né? Joga muito contra o São Paulo, nas quartas de final, e na semifinal faz um dos gols mais importantes da história do Palmeiras, que é o gol na semifinal contra o Galo, a semifinal no Mineirão. O Galo tinha aberto o placar 1-0, ainda tinha gol fora, né? 0-0 no Allianz Parque, 1-0 no jogo do Mineirão, e depois da jogada do Verón na falha do Nathan Silva, quem empurra a bola para a rede é o Dudu. Então, campeão da Libertadores, um título que ele tinha ganho em 2020, mas sem a sensação de contribuir, porque ele não jogou no mata-mata. E depois, no Brasileiro de 22, o melhor ali é o Scarpa, mas o Dudu joga demais, demais, demais. No Brasileiro de 23, é um brasileiro que o Palmeiras ganha sem ele pela lesão no joelho, né? Sem ele na reta final lá, na parte nervosa do campeonato, na reação, além dos campeonatos paulistas e tudo mais. Então é um jogador que você não tem como questionar o Dudu. Você não tem como falar. Era um jogador, foi um rosto de uma reconstrução do Palmeiras
e não só o rosto da reconstrução do Palmeiras, o rosto de um Palmeiras vencedor, um Palmeiras que venceu. Então isso ninguém tira, seja pelos números, seja pela identificação. Há uma geração inteira de palmeirenses que tem no Dudu o ídolo máximo desse período, uma geração inteira de crianças que tem no Dudu o super-herói. Isso é muito, muito, muito valioso. Nós vamos ver aí, sei lá, milhares de crianças com o nome de Eduardo, com o apelido de Dudu por causa do Dudu, e isso é muito valioso. E aí tem esse desgaste na reta final, que é um desgaste que de fato foi muito ruim tudo que aconteceu, né? Primeiro, pela vontade do Dudu de sair no meio do ano e depois a vontade de ficar, e que gerou um estresse tremendo. Então acho que ali o Dudu mostrou uma falta de convicção que é muito ruim, porque as duas partes, né, tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras, deixaram claro que ele queria ir, que ele estava motivado aí, que ele estava decidido aí e tudo. E aí a falta de convicção do Dudu, muita gente diz que ele mudou de ideia porque tomou uma prensa de organizada e tudo, mas enfim, eu vou tratar como uma falta de convicção, gerou o desgaste da forma como terminou, né? Eu acho que a entrevista da Leila, aquela entrevista lá ao Sport TV, se eu não me engano, foi uma entrevista, acho que bem desnecessária, né? Ali, acho que a Leila... não acho que ela estivesse errada, tá? No sentido semântico ali de errado, acho que a Leila não estava errada, tá? Não estava. Mas ela poderia ter conduzido um pouquinho melhor com um ídolo. Os ídolos, eu acho que eles precisam de um cuidado maior. Não estou falando privilégio não, tá? Privilégio, isso aí não. Estou falando um cuidado melhor no trato. Acho que a Leila não estava errada, mas acho que ali, quando ela vai na entrevista e diz, não, nós queremos que o Dudu cumpra o que ele falou que ia embora do Palmeiras. O Dudu não terá o contrato renovado. O Dudu não vai ficar, não sei o que. Então, assim, e só repito, ela não está errada, mas acho que faltou um pouquinho de cuidado ali com um ídolo. E ali gerou um desgaste muito complicado, um desgaste que agora ficou pior para todo mundo. Acho que vou botar até pior pro Cruzeiro, caso ele vá pro Cruzeiro mesmo, tá? Por quê? Ficou pior pro Dudu, porque ele se saísse lá no meio do ano, ele teria algum desgaste, porque o torcedor do Palmeiras, passionalmente, emocionadamente, ele não iria aceitar a saída. Então ele ia ficar triste, não não ia ficar triste assim pela escolha do Dudu, mas ia ficar triste pela perda do Dudu. Então acho que ele teria esse desgaste se ele saísse no meio do ano. E seria ruim, vai ser ruim pro Dudu, porque ele não vai pro Cruzeiro com as ótimas bases salariais que ele iria no meio do ano. Vai ficar ruim pro Palmeiras, o Palmeiras não vai receber nada pelo Dudu, apenas fez a rescisão do contrato, não vai receber pelo Dudu, o Palmeiras receberia alguma quantia lá. Vai ficar ruim, de certa forma, pelo Cruzeiro também, porque pode ficar uma sensação, pô, o Dudu fez o que quis com o Cruzeiro, hein? Não quis ir da outra vez, agora quis, então pode gerar esse pouquinho dessa situação aí. Então, assim, acho que fica ruim porque acho que a saída do Dudu merecia uma pompa, uma circunstância maior. Acho que o Dudu deveria ter tido pelo menos não um jogo de despedida, porque acho que nesse calendário fazer um jogo assim tão difícil e tudo, mas pelo menos uma cerimônia de despedida por tudo que o Dudu é. Não vou nem dizer por tudo que o Dudu foi, vou dizer no presente, por tudo que o Dudu é pro Palmeiras. Então acho que essa saída é uma saída meio broxante, mas não tem o que falar, cara. A gente tá falando de um dos grandes, repito, um jogador que pode facilmente estar no Palmeiras de todos os tempos, e um jogador que entregou o que o Palmeiras precisava na hora que o Palmeiras precisava, e um jogador que é o rosto de um Palmeiras que voltou a vencer. Isso vale demais.
Não tem muito mais o que falar, só dizer que o Palmeiras está se despedindo, e talvez sem se despedir, não sei como é que vai ser, de um dos grandes da sua história. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, aqui embaixo você vem embaixo o app do SofaScore, aplicativo à sua disposição para você ter acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular, e você não paga nem para baixar, nem para usar. É o aplicativo que eu uso no meu trabalho. E toda vez que você baixa o app do SofaScore, você me ajuda o meu trabalho aqui no canal do VSR. Fico muito feliz se você puder baixar aí para me ajudar, beleza? Obrigado demais pela audiência, um abraço. Espalha aí, galera, tá? Você que é palmeirense, espalha esse vídeo aí nos seus grupos que falam de Palmeiras aí, beleza? Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.